Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso bate-papo, a nossa resenha vai ser sobre o livro A Joia do Halfling, escrito pelo R.A. Salvatore. A Joia do Halfling é o 6º volume na coleção A Lenda de Drizzt, publicado pela editora Jambô. Só para dar umas informações iniciais aqui, antes da gente mergulhar no conteúdo, A Joia do Halfling ele vai ter aí aproximadamente 346 páginas e vai seguir o mesmo estilo, o mesmo modelo dos livros anteriores da coleção, tá? O livro em si vai ser dividido em 3 partes, o que vai dar aí mais ou menos, né, aproximadamente uns 24, 25 capítulos, né? E aí cada sessão dessa vai avançando um pouquinho na história e aqui vai fechar a trilogia conhecida hoje em dia como a trilogia de Icewind Dale, ou a trilogia do Vale do Vento Gélido. E olha só, pessoal, antes da gente começar de fato aqui o conteúdo do livro, eu quero só dar algumas informações que eu acredito que eu até já falei ao longo, né, das resenhas dos livros do Drizzt, mas não custa nada resumir aqui. A Joia do Halfling, como eu falei, vai fechar a trilogia do Vale do Vento Gélido. Essa trilogia é a segunda em termos de cronologia do personagem, mas é a primeira em termos de publicação, ordem de publicação dos livros. Por quê? Os primeiros livros que apresentaram Drizzt para o mundo foram os livros da trilogia do Vale do Vento Gélido. Drizzt e todos os outros companheiros de aventura dele. Só que como Drizzt foi o personagem que ganhou mais destaque, caiu no gosto da galera, depois foi lançada uma outra trilogia que, na verdade, cronologicamente se passa antes dessa. E ela vai contar a origem do personagem, né? Como é, desde o nascimento dele, como foram os primeiros anos em Mesoberranzan, por que ele decidiu deixar a comunidade Drow e vir para a superfície. Então tudo isso é explicado na segunda trilogia publicada, né? Mas na primeira em ordem cronológica. Vale lembrar também que todos esses livros dessas duas trilogias eu já resenhei aqui no canal, tá? Então quem tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre essa história, vou deixar aqui no link a nossa playlist, vou criar uma playlist exclusiva aqui para os livros do Drizzt, até porque eu pretendo futuramente continuar fazendo a resenha deles, né? Tem vários livros, mas vou deixar aqui para facilitar quem quiser acompanhar todo o material, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a mergulhar aqui no conteúdo do livro, eu preciso só fazer um último aviso. A minha ideia aqui é fazer um resumo da trama principal do livro, tá? Para quem não leu ainda, para quem quer saber mais ou menos qual é a pegada, decidir se vai comprar o livro ou não, enfim, a proposta é essa. Não é dar spoilers grandes da história, mas, claro, evidente, alguma coisa aqui e ali eu vou ter que comentar, até para que esse resumo faça sentido, tá? Então, só dando esse alerta, vou tentar avisar quando for algum spoiler significativo, mas enfim, a ideia aqui é só fazer um grande resumo. Então vamos lá. O livro, na verdade, aqui no início, logo, ele vai começar, ele vem trazendo, na verdade, né, todos esses livros, um pequeno mapinha aqui no início. Na verdade, esse mapa específico aqui de Sela Longa, eu confesso que eu não vejo muito sentido nele aqui, por quê? Apesar da gente ter algumas cenas no livro que se passam em Sela Longa, né, não é nada assim extremamente significante ou grandioso em relação à história para ter um mapa de Sela Longa aqui. Mas enfim, foi o que escolheram colocar, tudo bem. O livro vai começar aqui com um prólogo e vai seguir a mesma linha, o mesmo estilo dos outros livros da série, né? A gente vai ter o prólogo e vai ter aqui as partes do livro, né? Então o livro vai ser dividido em 3 partes, assim como acho que todos os outros, salvo engano, né? E aí vai ter esse texto inicial aqui, que é como se fossem as memórias do Drizzt, né? As lembranças do Drizzt, antes da gente começar, de fato, os capítulos da história, né? O livro vai ter aí mais ou menos uns 24, 25 capítulos, né? Reunidos ali naquelas 340 e tantas páginas que eu falei para vocês. Então, olha só, aqui nesse início, na verdade, o que a gente vai ter? A história ela vai recomeçar quase do exato ponto em que ela parou no livro anterior. Então, esses primeiros capítulos, eles têm duas funções. Eles já vão começando ali a colocar essa história em movimento, mas, entremeado com a narrativa, eles vão fazendo uma espécie de recapitulação, um resumo dos principais eventos do livro anterior, para a galera aí relembrando mais ou menos o que aconteceu, tá? Então, só para a gente seguir nessa mesma pegada, o que aconteceu? No livro anterior, o grupo de heróis, né, os aventureiros, o Drizzt, a Catti-brie, o Bruenor e o Wulfgar e o Regis, eles tinham uma missão de recuperar o lar ancestral do Bruenor, né, do clã Martelo de Batalha, que eram os salões de Mithral. Então eles foram até lá, só que descobriram que o salão estava infestado, né, de Duergars e um dragão das sombras, salvo engano. Então, claro, óbvio e evidente que eles não tinham força suficiente para limpar aquilo ali, né, com um número reduzido de aventureiros. Então eles acabaram tomando um couro, né, fugiram, e o livro vai começar mais ou menos daí. Só que o detalhe é o seguinte: o Regis foi capturado por um inimigo que estava perseguindo o grupo, o assassino Artemis Entreri. Então, na verdade, a missão agora ela se dividiu, ou na verdade se alterou. Ao invés de somente querer buscar os salões de Mithral,
o grupo precisava também resgatar o Regis. Só que estava todo mundo meio ferrado. Então o que aconteceu? A Cat Bree ficou em Cela Longa e o Ulfgar e o Drizzt seguiram perseguindo o assassino para tentar resgatar o Regis. E aqui vem o primeiro spoiler da história, tá? O Bruenor foi dado como morto, né, nos salões de Mithril. Ele acabou, em tese, se sacrificando para que a galera conseguisse escapar. Mas, claro, né, as coisas não terminam por aí. Então a gente já vai ter aqui nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, melhor dizendo, uma pequena reviravolta em relação a isso. Seguindo adiante, para a gente resumir aqui a parte 1, a meio caminho de qualquer lugar, quais são os principais eventos que vão acontecer aqui? Na verdade, a gente vai ter o Drizzt e o Ulfgar naquela busca, né, atrás do assassino, como eu comentei, e eles vão atrás de um outro mago, de uma família famosa de Cela Longa, que é a família Harpell. Né? Na verdade, esse outro mago, ele mora em outro lugar, né? Mas aí, como os Harpell estão ajudando os aventureiros nessa busca, eles fizeram contato com esse outro parente perdido lá. Perdido não, né? Esse outro parente que mora em outro lugar. E o Drizzt e o Ulfgar vão atrás dele. Atrás de quê? Atrás de ajuda do mestre. Ou seja, itens, né? Informações, né? Para ajudar nessa quest. Então, o que eles acabam recebendo lá? O Drizzt, que tinha perdido uma das cimitarras durante o confronto lá nos salões de Mithril, ele ganha uma nova, uma cimitarra chamada Fulgor, né? Uma cimitarra mágica, com brilho e tal, não sei o que, esse tipo de coisa. E também um mapa para encontrar um outro item, porque um dos grandes problemas enfrentados pelo Drizzt ao longo da jornada é justamente porque ele é um Drow. Então, eu já falei isso aqui ao longo dos outros livros, mas basicamente em todo lugar que ele chega, ele é mal visto, ele é olhado com preconceito, esse tipo de coisa. Então, esse mago, Malcor Harpell, ele diz pro Drizzt que existe um item que pode ajudá-lo nisso. É uma máscara que vai mudar as feições do Drizzt. Só que essa máscara, claro, ela vem acompanhada de uma quest, né? Ela está em poder de uma Banshee. Então, na verdade, o que ele fornece é um mapa para esse covil da Banshee, para que, caso eles queiram, possam ir lá para recuperar essa máscara. E assim, como a questão do resgate do Regis é algo que está correndo contra o relógio ali, que precisa ser o mais rápido possível, muito embora eles vão, entre aspas, perder tempo aqui com esse desvio para buscar a máscara, se o Drizzt conseguir passar despercebido em grandes centros, ou provavelmente eles vão precisar ali pegar um navio ou alguma coisa, porque o plano do Artemis é levar o Regis de volta, né, para Kalinshan, de onde ele furtou um item lá do mestre da guilda, dos ladrões e tal. Então, eles sabem mais ou menos para onde ele está indo. Então, nesse sentido, é interessante que o Drizzt não perca tempo sendo hostilizado. Então, se ele conseguir passar despercebido, melhor. Então, por conta disso, eles acabam decidindo ir atrás dessa máscara, né, para facilitar a viagem ao longo do caminho. Fora isso, já que eu comentei aqui sobre o Regis e o Artemis Entreri, eles estão em um navio, quando o livro começa aqui, né, em direção a Porto Calim, lá em Kalinshan. Só que o Regis, apesar dele não ter poder de fogo suficiente, né, para se libertar ali do Artemis, ele é um personagem, um Halfling muito astuto, então ele acaba bolando uma artimanha ali para tentar, dentro das possibilidades dele, né, atrasar ao máximo ali os planos do Artemis, ou seja, ele acaba convencendo a tripulação de que tem uma doença ali a bordo, o que faz com que o navio desvie da rota direta que eles estavam fazendo para Porto Calim e acabem se dirigindo para Baldur's Gate, né, justamente para avaliar ali aquela situação. Então é mais ou menos isso que o Regis pode fazer no momento para tentar ajudar os companheiros. Em relação ao Bruenor, como eu comentei no início do vídeo ali, né, o spoiler e tal, na verdade ele tinha sido dado como morto porque ele se jogou em cima do dragão lá, cheio de barris de óleo em chamas e tudo mais. Só que, na verdade, o que aconteceu? O Drizzt tinha perdido uma das cimitarras, né, e o grupo tinha se separado nesse momento. O Bruenor achou a cimitarra e estava levando com ele para devolver para o Drizzt. Só que essa cimitarra ela tem um efeito mágico de proteção contra o fogo. O Bruenor não sabia disso, mas acabou se beneficiando desse efeito e não morreu, né, na tentativa suicida dele, né, de atrasar o dragão ou derrotar o dragão. Só que, na verdade, ele acabou se separando do grupo e agora ele está preso, entre aspas, lá nos salões de Mithril. E o primeiro capítulo em que ele aparece aqui nesse livro é justamente essa fuga dele, né? Uma fuga bem difícil, bem desesperadora. Ele consegue ali meio que por um triz, tal, meio à beira da morte, consegue sair, né? Consegue escapar dos Duergar do salão de Mithril. E em relação a Cat Bree, ela ficou lá em Cela Longa justamente porque ela ainda precisa de mais tempo para se recuperar dos ferimentos e também porque havia sido organizada uma expedição para recuperar os salões de Mithril. Então o ponto de encontro seria em Cela Longa, do resto do clã Martelo de Batalha vindo lá do Vale do Vento Gélido, e mais um porrilhão lá de anões que se prontificaram a ajudar o Bruenor para recuperar o lar ancestral dele. E fechando os eventos dessa primeira parte aqui do livro, a gente vai ter, claro,
o Drizzt e o Ulfgar fazendo a quest lá da Banshee e tal, né, para recuperar a tal da máscara. E qual é o efeito dela? Quando o Drizzt coloca, ele se torna um elfo da superfície, né, e não mais com a aparência de um elfo drow. Então, assim, o livro não descreve muito essa questão da aparência, mas como eu imaginei, né, basicamente, o que a máscara vai fazer não é, de fato, alterar as feições do Drizzt, mas sim alterar a cor do Drizzt, né? Então ele vai deixar de ser um drow, um elfo negro, para ter a cor de um elfo da superfície. Então, por conta disso, ele consegue transitar sem problemas ao longo das cidades, dos grandes centros, e encontra menos hostilidade. Então, depois que eles resolvem essa quest aí da máscara, ele e o Ulfgar seguem para Waterdeep, para justamente a partir de lá, né, Água Profunda, para a partir de lá conseguir embarcar ou tentar encontrar um navio que possa levá-los até Porto Calim. A ideia é essa, né? Então eles até encontram um personagem daqueles icônicos, né, do cenário de Forgotten Realms, que é o Kelben Blackstaff, que também, salvo engano, ele tem uma relação lá com o Harpel. Então eles meio que já estão mandando mensagens para tentar ajudar o grupo de aventureiros nessa quest de recuperar o Regis. Então, quando o Ulfgar e o Drizzt chegam em Waterdeep, já está arranjado esse encontro deles com o Kelben, e o Kelben direciona eles para onde eles poderiam conseguir um navio. Então, basicamente, essa primeira parte do livro vai terminar com o Drizzt e o Ulfgar embarcando num navio chamado Fada do Mar, né, capitaneado pelo Deudermon. Então, a ideia deles é justamente seguir por mar também para ainda que eles não consigam alcançar o navio que está levando o Regis, né, pelo menos diminuir a distância entre eles. Seguindo adiante aqui para a parte 2 do livro, Aliados, o que a gente vai ter aqui? O Bruenor, que tinha ficado lá à beira da morte, né, após escapar dos salões de Mithril, ele é encontrado pela Lady Alustriel, lá de Lua Argente, que inclusive tinha aparecido no primeiro livro, né, também, então ela meio que está monitorando ali, observando esse grupo de aventureiros. Então ela acaba encontrando ali o Bruenor e leva ele para a Cela Longa para que ele possa se recuperar dos ferimentos. Então lá ele também reencontra a Catti-brie, né, que ele tem como filha, que ele criou desde pequenina e tal. Então tem esse reencontro entre eles. Ela julgava que ele estava morto e tal. Então tem toda essa parte de reencontros e emoções entre esses personagens, né? Fora isso, a gente já começa a ter um vislumbre de como é que está a situação lá em Porto Calim. Porque olha só, se o Regis está sendo levado para lá porque ele roubou o pingente, né, um pingente mágico lá de um rubi mágico que controla a mente das pessoas, ou que facilita a influenciar, né, as decisões das pessoas, ele roubou esse pingente do mestre da guilda dele lá, dos ladrões, o chamado Pachá Puk. Então a gente começa a ver como é que funciona essa guilda, quem são os personagens, né, dessa guilda, e basicamente o grupo de vilões que vai servir de antagonista aqui nesse livro. Então, além do Artemis Entreri, que está levando o Regis para lá, a gente vai começar a conhecer e acompanhar, né, o Pachá Puk, o mago que auxilia ele, né, o Lavalle, e o Hassiter, um homem-rato, chefe de uma guilda de homens-ratos que acabou se aliando ao Pachá Puk, porque o principal assassino, o braço direito do Pachá Puk era o Artemis. Só que como ele está afastado da guilda há mais ou menos 3 anos, justamente buscando o Regis, esse vácuo foi preenchido pelo Hassiter e pela sua guilda de homens-ratos. Então a gente vai ver também que essa convivência entre eles também não é lá muito harmoniosa. Tem muita intriga, tem muita desconfiança, né? Então é um clima meio tenso lá na guilda. Nesse meio tempo, a sorte acaba favorecendo, né, e ajudando um pouco o Ulfgar e o Drizzt. Por quê? Porque o navio que eles estão, o Fada do Mar, ele faz uma parada obrigatória, né, em termos de navegação ali de carga, é um navio de comércio, em Baldur's Gate. Só que quando eles chegam lá, o Artemis e o Regis, salvo engano, eles já nem estão mais lá. Mas o Artemis deixou um presente, porque ele imaginou que eles iam passar por ali. Qual é esse presente? Um dedo do Regis. Pela graça que ele fez lá atrás de tentar atrapalhar a viagem ali com a questão da doença, o Artemis corta um dedo da mão do Regis e deixa lá de presente pro Ulfgar e pro Drizzt. Então, enfim, aí já vai aumentando aquele clima de tensão. Enquanto isso, o Bruenor e a Catti-brie, lá em Cela Longa, o Bruenor é atualizado de tudo e tal, então ele diz, não, a gente não pode ficar aqui, não vou deixar os dois seguirem sozinhos nessa busca, então tem que ir atrás deles. Então eles recorrem mais uma vez para a Lady Alustriel, que faz uma magia lá de uma carruagem de fogo e tal, não sei o que, para que eles possam, ele e a Catti-brie, se deslocar rapidamente e encontrar o Drizzt e o Ulfgar. Ela dá inclusive um amuleto que ela tinha preparado já, que mais ou menos direciona, né, segue o Drizzt, né? Ela diz que é uma coisa que ela tem interesse, que ela inclusive quer esse amuleto de volta, então talvez seja algo que seja explorado nos próximos livros, né? Mas enfim, o fato é que eles seguem, né, o Bruenor e a Catti-brie seguem nessa carruagem. A Alustriel inclusive prevê que os companheiros estão em perigo, vão passar por um grande perigo, então mais um motivo para eles se apressarem. E qual é esse perigo? Quando o Fada do Mar deixa Baldur's Gate, algum tempo depois, ele é atacado
através de uma emboscada por 3 navios piratas. Então esse é o perigo que a Lustriel estava prevendo. Enquanto a batalha começa lá, o navio deles está em clara desvantagem, mas Bruenor e Catti-Brie já estão seguindo ali a toda a velocidade na carruagem mágica lá, conjurada pela Lídia Lustriel. Então o que acontece? No final das contas, eles acabam chegando, né, ao navio do Drizzt no meio do combate lá, e são aquela onda que vai virar ali a sorte do combate, né? E no final das contas, o grupo original, né, se reúne. Catti-Brie, Wulfgar, Bruenor, que todos julgavam, né, que tinha morrido, e o Drizzt. Então tem aquele momento todo, né, e tal, de emoção também, tal, de alinhar as informações todas, e o grupo, a partir de então, segue unido em busca do Regis. E aí, seguindo adiante, o que rola mais de interessante nessa segunda parte aí? Por conta dessa confusão toda, dessa batalha naval, o Fada do Mar tá avariado. Muito embora eles tenham acabado vencendo a batalha ali, até feito alguns prisioneiros e tal, o navio tá avariado. Então eles precisam parar em uma outra cidade, já em Kalinshan, chamada Memnon, para que o navio seja reparado. Então isso vai trazer um atraso muito grande. Então o que o grupo de aventureiros decide? Eles vão desembarcar ali e vão seguir o resto do caminho a pé, atravessando, a pé não, né? Mas assim, atravessando o deserto para chegar em Porto Calim. É importante dizer que durante essa viagem, até mesmo antes da batalha, né, surgiu uma amizade genuína entre esse capitão Deodermont e o Drizzt, né? O Drizzt e o Wulfgar, que se deu muito bem ali como marinheiro, né? Então, mesmo ao longo da batalha, uma hora que a máscara do Drizzt cai e todos percebem a verdadeira natureza dele, a amizade que ele forjou ali acaba prevalecendo. Então, o grupo tem um aliado aí que também talvez apareça em outros livros. Então, o detalhe é que eles chegam nessa cidade de Memnon, tem uma mini quest ali com um comerciante desonesto chamado Salidalib, né, que tenta inicialmente enganá-los, né, porque ele quer os itens mágicos que o ajudante dele lá percebe que o grupo tem e tal, mas claro que isso acaba não dando certo e o Salidalib acaba sendo convocado, né, para servir de fato de guia deles até Porto Calim. Então o grupo segue pelo deserto para chegar ao destino final, e enquanto isso o Artemis e o Regis já chegam lá na guilda. Então a gente começa a acompanhar agora a presença deles lá, descobre um pouco mais sobre essa questão das intrigas, né, que rolam ali na guilda e tal. E claro, a guilda ela tem uma rede de informantes em vários pontos. Então é algo que o Artemis se utiliza para conseguir chegar até lá, mas o Pachapuk também vai meio que fiscalizando o que está rolando. Então, na verdade, o ataque pirata ao grupo de aventureiros foi organizado pelo Pachapuk. Ele e o mago mandaram mensagens lá para contatos que eles tinham em Baldur's Gate para que organizasse esse ataque. Então, na verdade, o grupo está sendo atacado por duas frentes. Quer dizer, tem dois inimigos, né, em tese. O Artemis, que está fugindo, e o Pachapuk, que acabou mandando vários antagonistas para tentar detê-los, né, sem o conhecimento do Artemis, inclusive. E é interessante comentar também, só para fechar essa segunda parte do livro, que, na verdade, o Artemis Entreri, ele tá levando não só o Regis, mas ele tá levando também a estátua da Pantera, né, da Gwen Rivar, a companheira de aventuras do Drizzt. Eu tinha até esquecido de mencionar isso. Então, na verdade, é um resgate duplo, tanto do Regis quanto da Pantera. E é interessante também porque, assim, a gente vai percebendo ao longo do livro que, na verdade, o Artemis e o Drizzt é como se eles fossem duas faces da mesma moeda. Eles são os opostos, eles são os guerreiros perfeitos, vamos dizer assim, né, os guerreiros mais ágeis, mais habilidosos e tal. Então, existe uma certa vontade, né, do Artemis de fazer esse jogo de gato e rato com o Drizzt para, no final das contas, descobrir quem é o melhor entre eles. Então, em algumas situações, o Artemis acaba deixando as pistas ali, deixando alguma coisa escapar, para que o Drizzt não perca a pista e que eles possam, de fato, se confrontar novamente. Avançando aqui para a terceira e última parte, Impérios do Deserto, aqui é onde as tramas todas se encontram e se cruzam, né, para a gente ter o desfecho aqui, tanto da aventura quanto do pano de fundo da trilogia, né, que era essa questão do pingente que o Regis tinha roubado e tal, e dessa vingança que o mestre da guilda queria ter contra ele, né, porque aqui o que a gente vai ter? O grupo de aventureiros chega em Porto Calim, o guia deles, o Salidalib, mostra qual é o prédio ali da guilda, né, de entrada e tal. Eles acabam descobrindo que tem uma entrada para essa guilda através dos esgotos, né, bem clássico e tal. Só que, na verdade, muito clássico também, isso era uma armadilha, né? Então a gente acaba tendo ali de novo o grupo meio dividido, né? O Wulfgar segue uma boa parte sozinho ali, enfrentando diversos desafios dentro da guilda já, né? Monstros, armadilhas e tal. O Drizzt e o Artemis Entreri têm um novo conflito ali nos esgotos ainda, né? Também com os Homens-Ratos e tudo mais. Só que aquela história, mais uma vez, eles terminam numa situação não resolvida ali, né? De quem é o melhor entre eles. Então também imagino que o Artemis vai voltar a aparecer em outros livros da série futuramente. O Regis,
enquanto isso, está sendo mantido prisioneiro lá pelo Pachapuk, é torturado, tem uma série de coisas que acontecem com ele e tal. Só que, claro, como eu disse, ele é um personagem muito astuto e sabe aproveitar as oportunidades. Então, em determinado momento, o Artemis, ele dá a estátua da Gwenhwyvar de presente para o Pachapuk, ou melhor, para o Lavalley. E o Lavalley passa para o Pachapuk, que gosta muito de felinos e tal. Então, só que o Pachapuk não sabe, né, que a origem dessa estátua e que a Pantera e o Regis já se conhecem. Então, na verdade, ele acaba tentando usar a Pantera para eliminar o Regis e ele consegue fugir junto com ela para o plano astral. Então, ele acaba aproveitando essas oportunidades. E daí pra frente, o livro entra numa sequência meio que de ação ininterrupta, porque tem os confrontos rolando lá nos esgotos, dentro da guilda, quando o grupo tá quase conseguindo chegar na sala principal lá, né, do Pachapuk, o mago, né, o Lavalley, acaba conjurando um portal lá que joga o grupo todo pro plano das sombras, ele tem um item mágico lá, o Aro de Talos, né, que abre esses portais e tudo mais, então a galera vai pro plano das sombras, tem lá mais uma porrada de conflitos e tudo mais, enquanto isso o Regis tentando uma maneira de voltar, né, para ajudar os amigos e tudo mais. Então, daí pra frente é sequência de ação ininterrupta para as coisas acabarem se resolvendo. No final das contas, o que rola? Né? O grupo consegue voltar, consegue atravessar o portal de volta, né, pro plano material, consegue derrotar ali a guilda e tudo mais, não sem alguns custos, claro, né, mas no final das contas eles acabam sendo vitoriosos. O Regis acaba assumindo ali, né, o controle da guilda, muito com a ajuda também do Pingente, que obviamente ele, né, recupera ali do Pachapuk. O Artemis Entreri, como eu falei, ele acaba fugindo e o conflito final dele com o Drizzt continua pendente. E o resto dos amigos resolve seguir na missão. O Regis até convida para que eles fiquem lá, né, morando na guilda e tal, né, trabalhando com ele junto na guilda, mas ainda existe a quest pendente dos salões de Mithril. E assim, pra gente fechar aqui as informações, né, já no epílogo do livro, eu juro pra vocês que eu achei que essa quest do Salão de Mithril ia ficar para um próximo livro. Mas na verdade, ela é resolvida no epílogo mesmo, com uma grande cutscene, vamos chamar dessa forma, né? Porque aí os eventos são só descritos, né, de uma maneira mais básica, que o grupo volta lá pra Cela Longa, os exércitos que estavam indo pra lá estão reunidos lá esperando, né, o comando do Bruenor, eles seguem pros Salões de Mithril e acabam limpando e recuperando o local. Mas assim, é uma galera mesmo, é tipo mais de 8.000 anões, é uma coisa assim meio absurda, né, segundo o livro descreve aqui. Então eles vão lá, limpam a área e os salões de Mithril são devolvidos, né, pro seu herdeiro de direito, vamos chamar assim, que é o Bruenor. O resto da galera fica lá morando com ele, exceto o Drizzt, que começa a fazer viagens cada vez mais longas, né, e tem um desejo de continuar explorando o mundo. E no finalzinho do livro ali, o Regis que volta, né, volta porque vai ser celebrado ali o casamento, né, outro spoiler aqui, né, um casamento entre o Wulfgar e a Celebrimbor. Então o Regis vem, mas ninguém tinha avisado ele, né, porque ele estava muito longe. Então ele vem porque ele está de fato envolvido em algum tipo de problema de novo, só que isso não é explicado nesse livro. Talvez saibamos do que se trata no próximo livro. Então é isso, pessoal. Assim a gente fecha a trilogia do Vale do Vento Gélido. E assim, de uma maneira geral, quais foram as minhas impressões pro livro? Eu gostei, achei uma leitura rápida, uma leitura divertida, uma leitura interessante. Não tem nada assim de muito fantástico ou de muito inovador, pelo menos hoje em dia, talvez lendo, né, na época em que os livros foram lançados, a percepção fosse diferente. Mas ainda assim é uma leitura válida, uma leitura bacana, uma leitura divertida, especialmente para quem curte, né, histórias recheadas ali de ação, de aventura, pegando ali algumas referências do mundo de Forgotten Realms, de D&D, né? Então, para quem curte essa ambientação como um todo, é uma leitura que vale muito a pena. Mas, por enquanto é só. Esse é o último livro que eu tenho até o presente momento da coleção do Drizzt, mas pretendo retornar a ela futuramente, beleza? Então, é isso. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seus comentários e a gente se vê na próxima resenha.